Vamos resolver agora alguns exercícios sobre configuração eletrônica, distribuição eletrônica, camada de valência, como que é feito, como que a gente verifica qual é a camada de valência, qual que é o subnível mais energético e números quânticos. Vamos lá. O íon metálico M3+, apresenta a configuração eletrônica do argônio mais 3d5. Qual é o número atômico do elemento M no estado fundamental? O que ele quer? Ele quer o elemento químico sem ter perdido 3 elétrons. O que nós vamos fazer? Nós iremos, primeiro, pegar na tabela periódica qual é o número atômico do argônio. O argônio, ele possui 18 elétrons. Então, se o argônio possui 18 elétrons e colocou aqui na frente o 3d5, então quer dizer que eram 18 elétrons mais 5. Só que essa configuração eletrônica aqui aconteceu quando o elemento ficou M3+. 3+ quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, na verdade, o elemento químico no estado fundamental, ele teria 18 mais 5 mais 3 elétrons no total. Ele tem, na verdade, 26 elétrons. Então, eu já sei a quantidade de elétrons que tinha antes. Não precisa fazer a configuração eletrônica, porém eu vou fazer para que vocês entendam por que ficou 3d5 no final. Vamos lá. O diagrama de Linus-Pauling é 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Depois, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p. Depois, 3d, 4d, 5d, 6d. Depois, 4f, 5f. Na hora de distribuir, a distribuição deve ser feita por ordem energética. Por isso que a gente passa essas setinhas para te dar o direcionamento melhor na hora de fazer a distribuição. Nesse momento, eu vou fazer a distribuição de 26 elétrons, já é a resposta do exercício. Vou fazer a distribuição para que vocês entendam por que acaba em 3d5 quando o M perde 3 elétrons. Então, vai ficar aqui, vamos distribuir 26. 2, 2, 6, 2, 6 e 2. Nesse momento tem 20. Faltam apenas 6. Coloca aqui 26, certo? Então, essa é a distribuição do elemento no estado fundamental. Um total de 26 elétrons. Porém, ele perdeu 3 elétrons, não foi isso? Quando perde 3 elétrons, vocês têm que ficar atento a quê? Que ele perde sempre os das últimas camadas. Então, ele vai perder esse 2 aqui, e aqui é 6, vai passar a ficar 5. Por isso que a configuração, na hora que ele colocou ali no exercício em cima, ele colocou 3D5, porque ele tinha perdido os 2 aqui de baixo, mais um aqui de cima, ok? Por isso que tinha ficado 3D5. Então, a resposta correta são um total de 26 elétrons que ele tinha antes. Próximo. A configuração eletrônica do elemento bário, de número atômico 56, é fundamental para entender sua reatividade. Qual é o subnível mais energético e o número de elétrons na camada de valência, respectivamente? Vocês estão vendo que ele já me deu a quantidade de prótons, que é a mesma quantidade de elétrons? Então, eu vou ter que agora distribuir 56 elétrons. Para ficar mais rápido, eu já coloquei aqui o diagrama de Linus-Pauling e a gente só vai preencher. Então, nós vamos preencher conforme as setinhas estão colocadas até dar 56, ficando aqui 2, 2, 6, 10. Mais 2, 6, 2, 20. Nesse momento eu tenho 20. A gente continua a distribuição. Aí eu vou lá em cima no 3D. O D cabe no máximo 10. Vou colocar 10. Eu só posso passar para outro subnível depois que esse que eu estou estiver totalmente preenchido. Nesse momento eu já tenho 30 elétrons. Continuando. Mais 6, 36. Mais 2, 38. Eu quero até 56. Agora eu venho aqui e coloco mais 10. Neste momento eu tenho 48 elétrons distribuídos. 48
Se eu colocar aqui mais 6, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Então ainda cabe mais 6 elétrons, 54. Aí eu tenho mais 2 para colocar, não tenho? Se 54 para 56, falta apenas 2. Então aqui, ó, continuo na sequência. 2S, 2. Está distribuído. Aonde eu parei, aqui, ó, tá vendo onde que eu parei? Isso aqui é o subnível mais energético. É a primeira pergunta aqui, ó. Qual é o subnível mais energético? O mais energético, aonde eu paro a distribuição eletrônica. Aí, depois ele me pergunta o número de elétrons na camada de valência. O subnível mais energético é o subnível 6S. E o número de elétrons na camada de valência é essa partezinha aqui, ó, 2 elétrons. Então eu tenho 2 elétrons na camada de valência. É isso. É só isso que ele queria. É onde você para, é o mais energético. E o mais distante é a camada de valência. Se por acaso eu tivesse feito a distribuição e eu tivesse continuado a distribuição e ido para o 4F, esse 4F que seria o mais energético e o mais distante seria o 6, na linha 6. Entendeu a diferença? Aonde eu paro é o subnível mais energético. Mesmo que eu tenha passado aqui pelo 6 e fui para o 4, esse é o mais energético. Mas se eu passei lá no 6 antes, então ele seria a camada de valência. Se por acaso acontecesse isso, aqui não aconteceu. Então por isso que esse aqui ficou sendo o subnível mais energético e 2 elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada a ser preenchida. Certo? Próximo. Alguns elementos apresentam anomalias na distribuição eletrônica para ganhar estabilidade. Toda regra, pessoal, tem exceção, não tem jeito. Qual é a configuração do cobre? O cobre que é simbolizado por Cu, ele possui 29 elétrons no estado fundamental. Vamos distribuir, vamos ver como que seria e como realmente é. Vamos lá. Vamos distribuir 29 elétrons. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nesse momento eu tenho 20 elétrons. Para 29 faltam apenas 9. Próxima camada, 3D. O D cabe até 10. Nesse caso eu só tenho 9 elétrons, então vamos colocar 9 aqui. Essa seria a distribuição eletrônica do cobre. Porém, em questão de estabilidade eletrônica, lá na prática não fica assim. O que vai acontecer? Esse elétron aqui, ó, não tem 2? Possui 2 elétrons aqui, o que vai acontecer? Esses 2 elétrons, um desse elétron vai migrar para cá, deixando de ser 9, ficando 10. E aqui passa a ficar 4S1. Por que isso acontece? Porque assim acontece uma maior estabilidade para esse elemento. Esse elemento pertence ao grupo B da tabela periódica. São elementos metálicos. E, na prática, para especificamente o cobre, é isso que acontece. Então, para o cobre, quando faz a distribuição eletrônica em questão de estabilidade eletrônica, a última camada, que é o 3D, é o mais energético. Então, esse subnível aqui, do S2, vai perder um elétron indo lá para o subnível D, e o S vai ficar 1. Então, aí a sequência correta que fica para o cobre vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 e 3D10. Se você pegar esses dois últimos subníveis e somar a quantidade de elétrons, 1 mais 10, fica 11. Ou seja, esse elemento ele é encontrado lá na quarta linha da tabela periódica e pertence à família 11. A gente pega a tabela periódica, aqui o cobre, ó, está na linha 4, ó. 1, 2, 3, 4, está na linha 4 da família 11. Tá vendo?
A distribuição eletrônica ela é um endereço do elemento químico na tabela periódica. Qual o conjunto de números quânticos para o elétron mais energético do magnésio Z12? Considere a convenção primeiro elétron do orbital tem o spin -2. Esse exercício está cobrando números quânticos. Vamos dar uma revisada antes de começar a fazer os exercícios. Os números quânticos é uma região provável de encontrar o elétron. Então, como que funciona? Existem 4 números quânticos, o principal, secundário, magnético e o de spin. O número quântico magnético é justamente um desses valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É o subnível, é o valorzinho do subnível quando você para a distribuição eletrônica. Quando ele pede os números quânticos, ele sempre está pedindo do último elétron que você utilizou para fazer a distribuição eletrônica. Então, aonde que o elétron para, da camada 1, 2, 3, depende da camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, é justamente o número quântico principal. E o número quântico principal é simbolizado por N. Então, olha aqui. O principal, simbolizado por N. E que varia, então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São esses valores que ele pode assumir. Depois vem o número quântico secundário. O secundário já tem a ver com a letrinha. Se a letrinha for, se você distribuiu e a letrinha parou no subnível S, então o número quântico secundário é 0. Ele é simbolizado por L, tá? 0. Se parar no subnível P, é 1, no D, 2 e no F, 3. Então, os secundários são esses. Depois, você faz o magnético. O magnético é quando depende do subnível que você para. Se por acaso você parar no subnível S, ele vai ter uma casinha só. P, ele tem 3 casinhas, 3 orbitais. D, ele possui 5 orbitais. E F possui 7 orbitais. 7. Aí, cada quadradinho desse cabe no máximo 2 elétrons. E os elétrons são sempre dispostos, um para cima e o outro para baixo. Os elétrons nunca ficam colocados na mesma posição, os dois para cima, os dois para baixo. Sempre se coloca o elétron, um para cima e outro para baixo. É regra. Possui a mesma carga, então acaba que eles têm que ficar em sentidos contrários, tá bom? Se o subnível é S, a única casinha que tem o valorzinho será valor 0, colocar de verde. Será valorzinho 0. Agora o P tem 3 casinhas. A do meio vale 0, a da esquerda menos 1, a da direita mais 1. Se é subnível D, a do meio vale 0, a da esquerda menos 1, menos 2, vai na sequência. E para cima aqui, ó, para a direita fica mais 1, mais 2. Subnível D, o do meio vale 0, o da esquerda menos 1, menos 2, menos 3, e o da direita mais 1, mais 2, mais 3. Aí, por acaso, você fez a distribuição eletrônica, acabou lá em 3D4. D4. Então, quer dizer que no subnível D ficou 4 elétrons. Você vai vir aqui no D e vai colocar 4 elétrons. De que forma? 1, 2, 3, 4. Aí não parou na casinha mais 1? Então, o magnético aqui é mais 1. Se por acaso for 8, 4. Aí você continua a distribuição. 5, 6, 7, 8. Tá vendo que ficou para baixo? Acabou na casinha 0. Então, agora, o magnético subnível 0. Se for 9, o magnético é mais 1. Ué, professora, então, se for 4 ou se for 9, o valor do magnético vai ser mais 1? Vai. O que vai desempatar? Se tá para cima ou para baixo? O spin. O próximo número quântico é o spin. É ele que vai me falar se acabou para cima ou para baixo. A gente sempre coloca todos para cima, depois volta completando. Aí o spin, que é simbolizado por S, o spin, que é simbolizado por S, existe só 2 opções para ele. Para cima ou para baixo. A gente faz a setinha assim mesmo, tá? Meia seta. Para cima e para baixo.
Aí, aqui no exercício, ele colocou que a convenção do primeiro elétron do orbital tem spin menos meio. Então, o primeiro elétron é para cima. Então, você vai colocar aqui menos meio. Então, para baixo é o contrário, mais meio. Então, distribuir aqui no 9, ó, voltando para esse exemplo aqui no D. O último subnível não foi esse pequenininho aqui, ó, que tá aqui? Se foi esse aqui, então quer dizer que ficou para baixo. Se ficou para baixo, então o spin dele vale mais meio, ok? Agora vamos para este exercício aqui. Vamos responder esse exercício. Vou limpar a tela aqui, porque eu vou precisar do espaço para responder, ok? Beleza, então vamos agora fazer o exercício. Ele falou que o magnésio possui número atômico 12. Número atômico no estado fundamental é a mesma quantidade de elétrons. Vamos distribuir 12 elétrons, sempre no nível energético, conforme tá essas setinhas aqui já representadas. Então aqui vai ficar 2, 2, 6. Nesse momento eu já tenho um total de 10. Para 12 faltam 2. Então eu coloco aqui 3S2. Olha só, gente. Esse é o subnível que eu parei. Se é o subnível que eu parei, é com ele que eu vou trabalhar para descobrir os 4 números quânticos. Vamos pegar ele e vamos separar. Vou colocar aqui, ó. 3S2. Então, vamos na sequência. Primeiro, número quântico principal, simbolizado por N. O número quântico principal é justamente esse número aqui, ó, 3. Então, número quântico principal, N é igual a 3. Secundário, simbolizado por L. Vai ficar. Não acabou em S? Se ele acabou em S, que é esse aqui, ó, então, subnível S, número quântico secundário é 0. Então, L aqui, 0. Certo? Agora, iremos para o magnético. Magnético e daqui a pouco o spin. O magnético é da seguinte forma. Eu pego o subnível S e faço uma casinha só, porque ele só tem um orbital. A casinha dele vale 0. São quantos elétrons? 2. Então, eu vou distribuir esses 2 elétrons. Um vai ficar para cima e o outro vai ficar para baixo. Então, o magnético aqui vale 0. E o último spin que eu preenchi não ficou para baixo? Ele estabeleceu que, no exercício, que o primeiro elétron, então, para cima ficava menos meio. Então, para baixo vai ficar mais meio. Portanto, o último a ser preenchido não foi esse aqui? Então, vai ficar mais meio. Está encontrado os 4 números quânticos. A configuração eletrônica do S2- com a quantidade de elétrons 16 é isoeletrônica a qual espécie conhecida? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um enxofre que possui 16 elétrons, porém ele perdeu 2. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica e depois nós vamos correr na tabela periódica e verificar qual espécie que ele é isoeletrônico. O que é ser isoeletrônico? Ter a mesma quantidade de elétrons. Então vamos comigo. Vamos primeiro fazer a distribuição. Se ele ganhou 2 elétrons, então ele tem um total de 18 elétrons, certo? Então nós vamos distribuir 18 elétrons. Ficando então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nesse momento aqui, ele já tem 18 elétrons. Ou seja, ele possui 8 elétrons na camada de valência. O que a gente faz? A gente vai lá na tabela periódica e olha quais seriam os que possuem 8 elétrons na camada de valência. A gente vai olhar aqui, os que têm 8 elétrons na camada de valência, se o enxofre está aqui, então os que possuem seria o argônio, que possui 8 elétrons na camada de valência, o argônio que tem um total de 18 elétrons. Depois, seria o cloro, só que o cloro ele possui 17 elétrons. Aí, no caso, para ficar com 18, basta colocar um menos aqui em cima, porque 17 mais 1, 18. 18 elétrons vai ficar com essa configuração
que está aqui ao lado. Quem mais eu posso considerar aqui? Lá na frente da família A, eu tenho o potássio. O potássio, ele possui 19 elétrons. Então, o que vai acontecer agora? Eu posso colocar ele aqui com maisinho. Por quê? Porque você tem 19. Quando é mais, porque ele perdeu um elétron, certo? E aí ele ficou também com 18. Então, olhando na tabela, ao lado do potássio, eu tenho o cálcio. Coloco aqui o cálcio. E aqui, ó, o cálcio ele possui 20 elétrons. Aí eu posso colocar ele aqui, ó, 2 mais. Que aí, se ele tem 20, perdeu 2, ficou também com 18. Então, todas essas espécies que estão aqui, elas são isoeletrônicas. Por quê? Porque todas elas têm 18 elétrons. Aqui, ó, 18. Aqui era 17 com mais um, 18. 19 com menos um, 18. 20 com menos 2, 18. Como que eu olho isso? Olha a tabela periódica aqui. O elemento que nós trabalhamos não foi o enxofre, não foi esse aqui. Então, eu pego e olho os que estão aqui na frente e esses dois aqui, para poder serem isoeletrônicos, ok?